Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui uma vez mais nesta noite, agradecido ao nosso Deus por esta bendita e maravilhosa oportunidade. Sou grato ao Senhor por poder estar aqui nesta noite falando, testemunhando das grandezas que Deus tem feito no campo missionário. Eu quero pedir que os irmãos podem assentar e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto, pastor Seno, muito obrigado. Já deixo aqui de antemão o agradecimento do pastor Isaac, que passou aqui durante a semana, deixou um abraço todo carinhoso ao pastores. E foi muito abençoado aqui. Pastor Isaac, não deu tempo dele estar na central devido à conferência. A gente fez uma agenda para ele durante a semana e ele passou durante a semana testemunhando nas congregações e mostrando para nós a respeito do trabalho missionário que acontece no estado do Piauí. Nós sabemos que pastor Isaac hoje ele é um pastor presidente e ele atende aproximadamente, além da sede, mais 4 ou 5 congregações. Mas muito distante, muito longe, algumas 70 quilômetros, outras 60, 45 quilômetros. E ele é pastor presidente ali, mas a gente pode ver a grande dificuldade que existe ali naquela região. Eu conversando com ele, perguntei para ele, pastor Isaac, quanto entra no seu setor? Ele disse, pastor Edson, mês passado a gente fez ali fechamento do caixa e entrou R$ 1.200 no meu setor. E eu disse, e quanto entra de oferta durante um mês? Ele disse, praticamente uns R$ 120. Eu disse para ele, então, você deve estar muito agradecido a Deus por Criciúma, porque nós temos lá 11 missionários no estado do Piauí, fazendo ali a obra do Senhor e anunciando o Evangelho. E nós mandamos daqui para lá todo mês, irmãos, R$ 2.750. E eu disse para ele, então você está de parabéns, porque Criciúma manda mais do que a entrada. Ele disse, é verdade, pastor. Eu não tinha pensado nisso e eu louvo ao Senhor, porque Criciúma tem sido uma mãe que estendeu os braços para o estado do Piauí. E ele disse, estamos lá, pastor, o senhor vai ver a realidade do campo missionário, o quanto é difícil, ali tem menos de 1% de cristão. Ele está numa vila de 5.700 habitantes, ainda dentro desta vila tem zona rural, e a gente vê assim, como ele diz, pastor, tem dia que a gente está debaixo de uma pressão maligna tão grande, porque o estado do Piauí é um estado voltado também à feitiçaria, macumbaria, aleluia. Mas ele disse, mas lá estamos fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, mostrou para nós a foto que ele está construindo, e eles estão congregando dentro de uma igreja que não tem telhado, não tem teto. E eu perguntei para ele, mas como, rapaz? Ele disse, a igreja estava caindo, nós fizemos uma campanha, levantamos as paredes, rebocamos e estamos esperando Deus mandar, pastor. Estamos esperando Deus mandar a bênção. E eu disse para ele, com R$ 1.700, quanto é que vai de telhado? Ele disse, com a cobertura, telha, prego e mais alguma coisa, R$ 5.700. Ele disse assim, só que eu louvo ao Senhor, porque passei em São Paulo numa congregação, e 2 congregações mandou para nós, aleluia, a telha, as tesouras, aleluia, os prego, as bardelas, e hoje, pastor Edson, já está coberta praticamente, já estão preparando a cobertura para nós entrar para dentro, para poder glorificar o nome do Senhor. Irmãos, o crente é assim.
Nós não podemos esperar que as coisas acontecem para a gente fazer. Eu até costumo dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Quando a gente vê as coisas, isso não é fé. E Deus trabalha diferente. Deus diz, faz o projeto, prepara ali a obra, que o recurso eu mando. Aleluia, glória a Deus. E é assim mesmo. E aí ele passou aqui, fazendo o trabalho, passou nas congregações, agradecendo a Deus pelo departamento Mensageiros da Última Hora e dizendo que Deus tem abençoado ali aquele estado muito pobre, muito dificultoso, mas vidas estão se rendendo aos pés do Senhor. Esses dias eles queriam fazer um batismo, pastor Seno não tinha como fazer. Porque a chuva lá começa no mês de março, dá 3 a 4, aleluia, mês de chuva, depois não chove mais durante o ano todo. E agora eles estão num período de seca muito grande. E eu perguntei para ele, como é que você fez o batismo? Ele disse, cavamos um buraco no chão. Cavamos um buraco no chão, colocamos uma lona preta, e a gente deixou uma mangueira correndo, aleluia, 2 semanas, aquela aguinha fraquinha, encardida, tordada, aleluia, e quando encheu ali aquele buraco, nós fizemos o batismo de 8 irmãos que desceram as águas, e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. O crente é meio doido, é meio maluco, aleluia, de qualquer maneira, irmãos, ele dá um jeito para fazer, só não faz quem realmente não enxerga que o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus que faz, é um Deus que realmente tem nas suas mãos todo o poder e autoridade, aleluia, e o nome dele é glorificado. Quantos podem agradecer a Deus? Meus queridos, eu venho também agradecer a vida de todos vocês que têm contribuído com alegria para a obra do Senhor. Como disse o presbítero Alexandre, hoje estamos com 103 famílias no campo missionário. 103 famílias, estamos, aleluia, em 13 estados, fazendo a obra do Senhor. Nós estamos na Bolívia, estamos na África, estamos no Piauí, estamos no Paraguai, estamos no Paraná, estamos em Cuba, Minas Gerais, estamos no Acre, estamos em Santa Catarina, estamos na Alemanha, estamos em Portugal, estamos na Bahia e estamos também no Rio Grande do Sul, sem contar as outras regiões que temos aí afora. Então são 103 famílias que estão no campo missionário fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. E a missão só acontece porque você tem sido contribuinte para a obra missionária. Você que todo mês, incansavelmente, sai de casa, vem aqui, uns vão na lotérica, outros na Caixa Econômica fazendo seu depósito, e a obra do Senhor, ela acontece, aleluia, com a sua ajuda, com a sua contribuição voluntária. Eu marquei aqui, irmãos, que uma coisa é falar de missão, outra coisa é você contribuir com a missão, mas outra coisa é você estar no campo missionário. Aqui é a parte mais difícil, porque largar tudo e ir para uma terra distante, sem recurso, aleluia. Às vezes estão numa região que não tem nada. Eu me lembro que eu fui assumir, aleluia, uma congregação que tinha 5 crentes, aleluia. E eu me lembro que uma certa feita surgiu uma dificuldade muito grande, onde naquela igreja tinha algumas velhinhas, e eu fiquei preocupado, porque ali naquela região onde eu estava, não podia enterrar os crentes no cemitério da igreja católica. E eu me preocupei, pastor Cedo, porque eu pensei comigo assim, vai que morre uma velhinha dessa, onde é que vamos enterrar?
onde é que vamos botar essas pessoas? Porque era uma senhora bem de idade, já bastante fraquinha, tinha que buscar para vir para a igreja, tinha que levar, e eu me preocupei, e eu comecei a orar a Deus, dizendo: Senhor, nós precisamos de algo que o Senhor possa fazer, porque vai que um dia morre as tuas filhas, Senhor, e aí aonde nós vamos sepultar as tuas servas? E eu comecei a orar com a minha esposa, pedindo a direção de Deus, e conversando com os irmãos, e conversei até com algumas pessoas das autoridades ali da igreja católica, e eles disseram: não, aqui não adianta, aqui não se abre espaço, aqui crente não é sepultado junto com o nosso povo. E aí eu me preocupei, eu digo: eu vou orar, porque se eu orar, Deus pode fazer um grande milagre. Irmãos, é através da oração que as coisas acontecem. Quantos creem assim? E aí eu fiquei um tanto pesaroso, né, num canto daquele que eu estava, que não tinha nada. E aí eu conversei com os irmãos, e aí alguém me disse: missionário, sabe aquele pedacinho de terra que tem ao lado do posto de saúde? E eu disse: eu já passei ali. O senhor já viu que tem algum túmulo ali? Eu disse: vi. Ele disse: o senhor sabe que aquilo ali, uma vez, hoje está tudo abandonado, está debaixo do mato, ninguém cuida mais. O senhor sabe que há muito tempo atrás passou por aqui uma família Voz, uma família com o sobrenome Voz, e ele, o velho, o ancião, ele era da Assembleia de Deus. E se não me foge da memória, missionário, aquele terreno, ele está no nome da Assembleia de Deus. E eu disse: não brinca, rapaz. Ele disse: dá uma olhada por aí que o senhor vai descobrir. E aí eu comecei a procurar essa família Voz, e aí eu descobri mais o dono, chamado Lota Voz. Irmão, aquele homem, ele era possesso. Ele saltou na frente do nosso carro algumas vezes com foice. Algumas vezes, irmão João, que mora no salão, o chamado salão, ele saltou com foice, aleluia, porque é um homem transtornado, uma pessoa revoltada com a vida, que mora bem no cantão, cheio de espírito maligno. E aí eu descobri que a escritura estava com ele. E aí eu pensei comigo: e agora? O homem brabo saltava na frente do carro com foice, e a escritura na mão dele. Eu disse: bom, eu vou orar para que Jesus amansa esse lobo. Vou orar para que Deus faça um milagre. E aí chamei o Alcides Votolini, hoje é pastor em Palhoça, que mede 1,97 m de altura, um italianão forte. Digo: Alcides, vamos junto. Vou te levar junto, porque se ele avançar em nós, eu não sou tão pequeno, você também não é tão pequeno, de repente a gente consegue dominar o homem. Né? Oramos uma semana, jejuamos, e aí fomos na casa dele. 10 horas da manhã, batemos palma na casa dele. E aí a esposa dele veio, saltou na estrada, perguntou: o que é que vocês querem? Eu disse: nós queríamos falar com o seu Lota Voz. Ele está dormindo. Eu disse: é possível chamar? Irmão, se o homem já é brabo, tirar do sono, aí que ele fica mais brabo ainda. Aí que ele fica mais revoltado ainda. Mas eu disse: não, mas chama ele, a gente quer trocar uma palavrinha com ele, só para a gente conversar um pouquinho. E ela disse: espera aí que eu vou chamar. E nós lá no meio da estrada. Aí ela foi dentro de casa, chamou ele, ele chegou na janela. Era um polaco forte, né? Muito forte, brabo, e só de calção, sem camisa, saltou na estrada. E ele disse: o que é que vocês querem? Só a voz do homem, né, a gente já tremia. E eu disse: olha, seu Lota, eu queria entrar na sua casa e conversar com o senhor um pouquinho, é possível? Ele disse: mas o que é que vocês querem mesmo para conversar comigo? Então, vamos trocar uma conversa, eu preciso conversar com o senhor a respeito de um pedacinho de terra que tem ali. Aí ele disse assim: entra para cá. Irmãos, mas quando eu entrei na casa, tem aquele sarrafinho que segura a parede, e tinha um facão desse tamanho assim, enfiado ali na fresta. E eu disse: é hoje. Eu disse: é hoje que as coisas vão complicar. O Alcide olhou para mim, e eu olhei para ele, e eu disse: correr não dá.
vamos enfrentar, Alcides. Vamos ver o que Deus vai fazer aqui. E aí ele ficou na frente do facão, ele ficou do lado assim do facão. E aí ele mandou nós entrar, ele disse, senta. E aí eu fui atrás da cadeira, fiquei atrás de uma cadeira. Eu digo, qualquer facãozada que ele me dá, eu levanto essa cadeira e me defendo, né? E aí ele disse, senta. E eu já pedi para vocês sentar. E aí eu sentei meio desconfiado, o Alcides sentou meio desconfiado, mas ele ficou em pé. E aí a gente começou a conversar, e eu me identifiquei que era missionário, que estava ali já naquele interior 1 ano e 2 meses. E eu disse, eu estou passando por aqui para conversar com o senhor, seu Lota, porque eu descobri que o seu pai era crente da Assembleia de Deus, e olha que este homem era crente. Ele disse, meu pai era crente sim da Assembleia de Deus. Há muito tempo atrás, não tinha igreja aqui ainda. Ele pregava por aí, por essas vilas, falava, aleluia, e andava de bicicleta. E eu disse para ele, e o senhor pertence a que denominação? Ele disse, não pertenço a mais nada. Não pertenço a mais nada. E eu disse, seu Lota, a minha vinda aqui é porque nós estamos com um problema. E só o Senhor para nos ajudar. Ele disse, eu ajudar vocês? Eu digo, o Senhor é que pode nos ajudar. Ele disse, no quê? Eu disse, numa escritura que o Senhor tem guardado na sua casa, que eu fiquei descobrindo que aquele pedacinho de terra ao lado do posto de saúde é do Senhor, está no nome da Assembleia de Deus, a escritura está na sua mão, mas está no nome da Assembleia de Deus. Quando eu disse assim, irmãos, o homem embranqueceu e ele disse, vocês não vieram buscar essa escritura. Vocês não vieram querer tirar de mim essa escritura. Eu disse, não, a gente não quer tirar do Senhor. Mas eu só quero pedir uma coisa para o senhor. O senhor já viu como é que está aquele terreno? Ele disse, está tudo abandonado, embaixo do mato. Tem alguns parentes nossos que foram sepultados ali. E eu disse para ele, então, por que nós não fizemos uma parceria, nós dois? E o senhor permite a responsabilidade para mim e para o irmão Alcides, de a gente limpar aquele terreno. Ele disse, por mim vocês podem limpar, fazer o que quiser lá, pode limpar, não tem problema nenhum. Mas só que a escritura vocês não vão levar. E eu disse, mas eu preciso da escritura. E aí ele disse assim, a escritura eu não posso. Aí conversando, conversa vai, conversa vem, conversa com o homem, tenta falar mais alguma coisa. E até que quando chegou numa certa altura, eu disse para ele, pega a escritura para me dar uma olhada. Ele foi lá dentro do quarto, pegou, eu conferi, estava no nome da Assembleia de Deus. Eu disse para ele, seu Lota, eu faço um propósito com o senhor. Nós limpamos aquele lote, nós organizamos aquelas sepulturas que estão quebradas, nós preparamos tudo, colocamos uma placa ali, cemitério da família Voz e da comunidade evangélica, e a gente guarda, a gente protege, a gente cuida desse documento, para não deixar aquilo ali abandonado no mato, porque o senhor vê que aquilo ali está feio, e a gente precisa, seu Lota, arrumar aquilo ali, para que um dia que algum de vocês faltar, e algum da nossa igreja, a gente tem um lugar para sepultar, porque a igreja católica não libera para a gente sepultar os nossos crentes. E aí ele pensou, chamou a mulher, perguntou se ela aceitava, ela disse, por mim não tem problema. Ele olhou para nós e disse assim, mas vocês me prometem mesmo, que se um de nós morrer, vocês vão sepultar nós lá? Eu disse, prometo, se o Senhor nos der essa escritura na mão, nós limpamos, organizamos, e se morrer algum de vocês, ou dos nossos, nós temos lugar para sepultar. Aí ele disse, se for assim, então eu vou passar na mão de vocês, esse documento que já faz muitos anos que está comigo, aleluia, irmãos. E nós pegamos aquele documento, oramos a Deus dentro da casa daquele homem brabo, ele chorou, aleluia, e até hoje está lá aquele cemitério guardado pela igreja Assembleia de Deus. Passei lá esses dias ainda, fui lá visitar um irmão lá em cima, e lá está o cemitério. Aleluia. Assim é a obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo, irmãos, que nós não podemos parar de fazer missão. A seara, na verdade, é muito grande. Todos os dias eu vejo os documentários. E todas as horas, minuto após minutos,
tem vidas descendo ao inferno. O diabo está com uma ira tão grande contra a humanidade. O diabo está com uma ira tão grande contra o ser humano. E como ele não pode atracar, ou seja, destruir a igreja do Senhor, porque ela está protegida debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Ele faz, aleluia, atrocidade contra os seus adeptos. Mas a igreja do Senhor está protegida. Mas nós precisamos fazer um pouco mais. Fazer um pouco mais em prol da obra missionária. Aleluia. Por quê, pastor? Porque são vidas, irmãos. São vidas que estão morrendo. São almas que precisam ouvir o evangelho do nosso Senhor. Nós não podemos se dar conta de que a gente foi salvo por Cristo Jesus, aleluia, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia, que Deus nos deu um banho de misericórdia, que nos salvou por completo, nos enxertou na videira verdadeira, aleluia, nos batizou com o Espírito Santo, e a gente fazer vista grossa, quanto na verdade Deus colocou desta responsabilidade a cada um de nós para fazer o trabalho. O que é que você tem feito? Esses dias eu estava numa agropecuária. Essa pecuária era do irmão. E chegou um cidadão para comprar, um irmão da igreja, para comprar ração. E aí ele entrou e disse assim: irmão fulano, eu quero a ração mais cara que você tem aqui. E o irmão disse: a ração mais cara que eu tenho aqui é R$17 o quilo. Mas eu tenho outra aqui a 8, que é a mesma coisa. Ele disse: não, eu levo aquela de 17. E aí o irmão perguntou, eles conversando, e ele perguntou: quanto você gasta de ração por mês com o seu cachorro? Nada contra animal, porque eu também tenho um em casa. Ele disse assim: 220. Eu gasto por mês de ração com o meu cachorro. E o irmão perguntou para ele: e quanto você contribui para a obra missionária por mês? Ele disse: R$10. E aí eu fiquei pensando, disse Deus: aonde está o valor de uma vida? Aonde está o valor de uma alma? Aonde está o valor de um ser? Que um dia Deus abriu mão do seu filho. E como não tinha ninguém para trazer o homem de volta para o caminho de que ele havia se distanciado, ele abriu mão do seu único filho. Declemas tu, recanta lá, baixo e dá. É por isso, meus queridos irmãos, aleluia, que nós precisamos pensar. Aleluia, você pode ter o seu cão, não é pecado não. Você pode fazer o que você quiser, mas não esqueça, aleluia, de que a obra missionária é uma obra urgente na face da terra. E aquele irmão, conversando com ele, disse: o senhor já pensou no tanto que você gasta? O senhor multiplica isso em 12 meses, quanto dá? O senhor multiplica 220 vezes 12, quanto dá durante um ano? E ele disse: dá um preço bastante elevado. E ele disse: multiplica R$10 durante um ano, dá R$120. Ele disse: senhor sabe que com R$120 você não consegue sustentar de um missionário. Mas com o dinheiro que você gasta no seu animal, você poderia sustentar quase 3 missionários. Aí eu faço uma pergunta: missão está no nosso coração? Missão está no coração de Deus, é claro. Mas está no seu coração também? Está no seu coração? Faça
faça missão. Irmãos, nada é mais gratificante do que a gente se doar em prol de alguém. Deus foi um ser que se doou. Na Bíblia, todas as páginas, todos os livros que você encontra na Bíblia, você vai ver Deus se preocupando com quem? Com a raça humana, com o ser humano, com a humanidade. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus se preocupando com o ser humano. Deus pega Noé, coloca numa região de pecadores e deixa ele pregando lá 120 anos aproximadamente, sem se converter ninguém. Mas também nenhum da sua família se perdeu. Agora Deus pega Filipe e se preocupa com uma pessoa só. Desce para a cidade de Gaza, que está deserta, porque lá tem um ministério para você fazer uma obra. E lá quando Filipe desce, passou eunuco, aleluia, correndo ao lado da carruagem. Filipe faz a pergunta: entendes tu que lê? Você vê Deus que se preocupa tanto com uma multidão, como se preocupa também com um ser humano só. Com um ser humano só. Irmãos, nós temos condições de fazer um pouquinho mais. Eu tive no Paraguai e eu pude ver a grande decadência e a dificuldade. Quando cheguei numa determinada igreja, o púlpito deles, pastor Seno, era um latão de 200 litros rachado ao meio. Uma tábua rústica como um suporte para a Bíblia. Um índio daquele pegou um tonante, violãozinho tonante. Entraram para dentro quando nós chegamos. E a primeira coisa que eles disseram: vamos fazer um culto. Não tinha luz elétrica, não tinha janela, não tinha porta, coberta de sapé, de palha, aleluia, chão batido, púlpito, um latão de 200 litros cortado ao meio, o suporte da Bíblia como, aleluia, uma tábua rústica. Mas meus queridos, quando aquele homem deu uma nota de Lá maior no violão, e aqueles índios começaram a cantar, desceu uma glória. Ele bastu recanta lá para chuida. Ele o flandes tu recaio e declepa randes tu reposte ribequeia. Desceu uma glória de Deus tão grande naquela igrejinha de sapé de palha. Aleluia. Nós saltamos, pulamos, falamos em línguas estranhas e o nome do Senhor foi glorificado. O que Deus precisa fazer com você, para que você se doa um pouco mais? O que Deus precisa fazer com você, para você se doar um pouco mais para fazer missão? A seara é grande, os ceifeiros são poucos, e vidas estão morrendo todos os dias. Meus queridos, nós não temos recurso de deputado, nós não temos recurso de prefeito, nós não temos recursos de governadores, mas graças a Deus que temos vocês, que todos os meses, aleluia, nossos missionários, não é verdade, pastor Roberto? Que eles não ficam sem o salário. Todos os dias do 5º dia útil, eles estão ali, na boca do caixa, recebendo o seu salário, o seu sustento, para continuar a fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Todos os meses, meses após meses, eles estão ali. E quando a gente encontra eles aqui por Criciúma, eles dizem: graças a Deus que temos todos os meses, pastor Edson,
o MUH que envia, aleluia, voluntariamente o nosso salário. Se você nunca passou dificuldade, eu já passei. Eu creio que muitos aqui também já passaram. Mas, irmãos, quem tem um desejo de fazer a obra do Senhor, nada impede de a gente se doar para fazer um pouco mais. Pastor Oswaldo,